Em Lisboa, capital de Portugal, nasceu no dia 26 de setembro de 1983 Ricardo Andrade Quaresma Bernardo. Oriundo de uma família de origem cigana, ainda criança buscou nos esportes uma forma de diversão. Por influência dos amigos, até chegou a treinar hóquei em patins, mas foi no futebol onde realmente se encontrou. Com apenas 13 anos, passou a treinar no Sporting, mesmo clube onde seu irmão mais velho, Alfredo, já atuava nas categorias de base, e rapidamente já despontou como uma grande promessa. Habilidoso e muito ousado dentro de campo, assinou seu primeiro contrato profissional com o Sporting em 1999, pouco tempo depois de completar 16 anos. Nessa altura, além de já figurar em times acima de sua categoria, ele era presença confirmada nas seleções de base de Portugal. No ano seguinte, foi puxado para o time B do Sporting, e por fim foi a vez de estrear como profissional. Em um clássico contra o Porto, o pequeno Harry Potter, como já era conhecido, participou de um pouco mais de 45 minutos na vitória por 1-0 diante de mais de 40 mil torcedores. A partir daí, mesmo que tenha demorado um pouco para se firmar como titular, a carreira de Quaresma decolou. Em 2 anos, foram 74 jogos, 10 gols e 14 assistências. Ainda ajudou o Sporting a faturar um campeonato português, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Nacional. Individualmente, foi também durante essa ascensão no Sporting que veio a primeira convocação para a seleção principal de Portugal. Era realmente um início muito promissor. E claro que isso imediatamente já despertou o interesse de vários outros clubes da Europa. Depois de muitas especulações, em junho de 2003, Ricardo Quaresma foi anunciado como novo reforço do Barcelona. O negócio custou ao clube catalão um pouco mais de 6 milhões de euros, mais um empréstimo do meia brasileiro Fábio Rockenbach ao Sporting. Em uma época onde o Barcelona ainda estava sendo reconstruído com o início da era Frank Rijkaard, a passagem do português pelo clube acabou sendo um fiasco. Antes tratado como um novo Figo, Quaresma foi aos poucos perdendo espaço, e ainda ao longo da temporada 2003-2004 foi praticamente afastado do elenco principal. A péssima relação com o treinador Frank Rijkaard foi o principal motivo para esse fracasso. Enfim, ao todo, em um ano de Barça, Quaresma entrou em campo 28 vezes, marcou 1 gol e deu 2 assistências. Diante de uma situação tão crítica na primeira janela de transferências da temporada 2004-2005, Quaresma resolveu que era hora de encontrar um novo rumo para a carreira. E uma volta para Portugal, visando uma sequência na seleção, era vista com bons olhos. Foi então que, em julho de 2004, em um negócio que envolveu a venda de Deco ao Barcelona por 15 milhões de euros, o atacante foi parar no Porto. Com apenas 20 anos e com um contrato válido por 5 anos, Quaresma viu no novo clube uma oportunidade de ouro para recuperar a sua boa fase. E isso realmente aconteceu. Em pouco tempo, virou peça-chave no esquema tático portista e se estabeleceu como um dos principais talentos portugueses de sua geração. Foram no total 4 anos defendendo as cores do Porto. Durante esse período, em 158 jogos, balançou as redes 31 vezes e deu 48 assistências. Ainda participou das conquistas de 3 campeonatos portugueses, 2 Supercopas, uma Taça de Portugal e um Mundial de Clubes. A grande baixa mesmo foi ter, por opção técnica, ficado de fora dos convocados para a Copa do Mundo de 2006. No início da temporada 2008-2009, logo depois de sua participação na Eurocopa de 2008, Quaresma foi mais uma vez um nome especulado em vários mercados europeus. Várias conversas foram feitas, mas em agosto de 2008, por 21 milhões de euros, ele foi anunciado como novo reforço da Inter de Milão. Prestes a completar 25 anos, o português ainda era visto como um jogador muito promissor, sem contar que sua contratação havia sido um pedido especial do treinador recém-contratado José Mourinho. Parecia ser um cenário perfeito para uma segunda chance bem-sucedida em um grande palco, mas não foi isso que aconteceu.
Nos 5 primeiros meses de Inter, chamou a atenção negativamente por mostrar um futebol muito abaixo da média. Foram 19 jogos e apenas um gol. Parecia não ter se adaptado ao estilo de jogo do futebol italiano, de muito contato físico, muito menos ao esquema tático de Mourinho. Isso o fez perder muito espaço no elenco e aos poucos deixou de ser relacionado para as partidas. Algo realmente surreal em um espaço tão curto de tempo. Nitidamente sem clima para continuar na Itália, em janeiro de 2009, na metade da temporada 2008-2009, Quaresma acabou indo parar no Chelsea, em um empréstimo válido por 6 meses. Em um time que na época era treinado por um velho conhecido, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, o jogador viu uma oportunidade única de dar uma volta por cima. No entanto, nem chances ele teve para isso. Com a demissão de Scolari ainda em fevereiro de 2009, foi usado em apenas 5 jogos e ao final do curto contrato de empréstimo foi devolvido à Inter. Como ainda tinha 2 anos de contrato para cumprir com a Inter, em agosto de 2009, Quaresma se reapresentou ao time e ao longo da temporada 2009-2010 foi uma espécie de reserva de luxo. Pôde pelo menos colocar no currículo as conquistas do campeonato italiano, da Copa da Itália e da Liga dos Campeões daquela temporada. Contudo, por outro lado, perdeu espaço na seleção e ficou de fora da disputa da Copa do Mundo de 2010. Depois desse episódio, a carreira de Quaresma tomou um rumo um pouco diferente. Ao perceber que estava, entre aspas, queimado nos grandes centros da Europa, ele resolveu deixar de vez a Inter e, em um negócio que custou quase 8 milhões de euros, assinou contrato com o Beşiktaş da Turquia. No novo clube, teve uma recepção de astro mundial e logo ganhou o carinho dos torcedores pelas boas atuações. Em números, a passagem foi até significativa. Foram 18 gols em 73 jogos. Além disso, ganhou uma taça da Turquia e ainda voltou a ser chamado regularmente para a seleção portuguesa. Até fez parte do grupo que disputou a Eurocopa de 2012. Todavia, a experiência na Turquia também ficou marcada por polêmicas. Em dezembro de 2012, deixou o Beşiktaş quase pela porta dos fundos após problemas de relacionamento com dirigentes e comissão técnica do clube turco. Após deixar o Beşiktaş em janeiro de 2013, Quaresma aceitou o desafio de jogar no mundo árabe. Com um salário milionário, assinou contrato com o Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos. A passagem pelo novo mercado foi mais um fiasco na carreira do Rei da Trivela. Durante um ano, conseguiu entrar em campo apenas 11 vezes e marcou 3 gols. O próprio jogador chegou a afirmar publicamente que a ida para o clube emiradense foi um dos maiores erros de toda a sua vida. Em baixa no mercado, mas ainda bastante especulado em vários clubes, Quaresma resolveu retornar ao clube onde havia vivido um dos melhores momentos na carreira, o Porto. Realmente, nessa segunda passagem, ele conseguiu reencontrar o seu bom futebol. Durante uma temporada e meia, foram 19 gols e 10 assistências em 67 jogos. E esse bom desempenho fez mais uma vez o Beşiktaş, em uma negociação que custou 1,5 milhão de euros, contratar o astro português. Assim como foi no Porto, a volta para um clube onde já conhecia o ambiente foi muito bom para a carreira de Quaresma. Em 4 temporadas, manteve um futebol de alto nível e foi importantíssimo na conquista de 2 campeonatos turcos. Foram 153 jogos disputados, 19 gols e 42 assistências. Entretanto, seria na seleção portuguesa que Quaresma viveria o auge de sua carreira. Convocado para a Eurocopa de 2016, o atacante participou dos 7 jogos de Portugal na histórica e inédita conquista da competição continental. Até fez um gol importantíssimo na campanha. Nas quartas de finais contra a Croácia, foi ele quem balançou as redes na vitória por 1-0. O gol foi marcado nos minutos finais da prorrogação.
E além de ter participado da histórica Euro de 2016, ele também pôde, ao longo desse período, disputar pela primeira vez uma Copa do Mundo. Na edição de 2018, jogou 3 dos 4 jogos de Portugal e até marcou um gol de trivela. Ao sair do Beşiktaş, o já veterano ficou mais uma temporada na Turquia. Entre 2019 e 2020, defendeu as cores do Kasımpaşa. Foi uma passagem bem modesta. Foram só 4 gols em 26 jogos. Depois, após ser especulado em clubes aqui do Brasil, como Santos, Vasco e Flamengo, em agosto de 2020, Quaresma retorna para Portugal para defender agora as cores do Vitória de Guimarães. A passagem pelo clube português não foi como muitos esperavam. Alternando muitas vezes entre a titularidade e o banco de reservas, foram 57 jogos, 6 gols e 7 assistências ao longo de quase 2 anos. Em julho de 2022, mesmo com a possibilidade de renovar o contrato por mais um ano, optou por sair do Vitória devido às dificuldades financeiras vividas pelo clube na época. Desde então, o rei da trivela nunca mais voltou a jogar profissionalmente. Apesar dos quase 2 anos longe dos gramados e de estar prestes a completar 41 anos, Quaresma ainda não anunciou oficialmente a sua aposentadoria. Em entrevistas recentes, afirmou que gostaria de atuar pela última vez em um dos clubes onde foi mais feliz, no caso Sporting, Porto ou Beşiktaş. Dificilmente essa oportunidade deve acontecer, mas seria uma homenagem tanto para um jogador que, independente dos números dentro de campo, já gravou seu nome na história do futebol português e até mundial.